Questionador MZ mandou aqui, ó. Salve, salve família. Kim, gosto muito do seu trabalho, mas não vou deixar de questioná-lo por isso. Sim, Vi que geralmente o seu único gasto é com passagem aérea. Cigepa, sei lá. Cigepa. Tanto é que te apelidaram de... Cachopinha voadora. Cachopinha Foi o Marcelo voadora. Brigadeiro. Pode explicar esse gasto e no que deu a emenda anti-privilégio? É isso. Um abraço, Japa. Beleza. A emenda anti-privilégio morreu com a reforma administrativa, mas eu vou reapresentar nesse mandato sem a reforma, só a emenda anti-privilégio, que para explicar para quem está assistindo, é basicamente abater do salário de quem recebe o teto constitucional, que é o salário do ministro do Supremo Tribunal Federal. O cara não pode mais receber mais do que isso, né? Em tese, né, se a lei... é que a lei, ela dá margem para interpretação, mas se a lei não desse margem para interpretação, o correto seria entrar no chamado abate-teto. Então, se eu recebo mais do que o ministro do Supremo Tribunal Federal, por causa de indenização, por causa de auxílio, etc e tal, o órgão ao que eu estou vinculado deveria cortar o meu salário. Hoje isso não acontece. Então, a emenda anti-privilégio é, basicamente, recebo 39 mil reais, mudou o teto agora para 44, eu acho. Não, de 39 para 44. Então, eu ganho mais do que 44 mil, vai ser abatida essa indenização, vai ser abatido esse auxílio, eu não vou receber esse penduricalho, né? Então, essa é a emenda de privilégio que eu vou representar nesse mandato. Em relação a gastos com passagem aérea, cara, as passagens aéreas estão muito caras. Eu preciso ir e voltar de Brasília toda semana. E... às vezes também tem assessoria. Que é uma cachopinha? Cachopinha, eu acho que é tipo, sei lá, cabeçudo. Acho que é um tá. Bom, então faz sentido. Faz sentido. É isso. O Marcelo Brigadeiro é muito bom de apelidos. Ele é bem bom. Ele ainda não criou um pra mim, tomara que não crie. Mas assim... Cachopinha voadora é bom, gostei. Tá, o Rick 0890 mandou, salve, salve família. Parabéns, Guto, por conseguir se eleger. Seus vídeos na Paulista foram incríveis. Kim, muito obrigado por nos representar. Nós, os japoneses com cara de boliviano, temos alguém pra ter orgulho. Representatividade? Essa é uma minoria, mano. Quero ver quem vai falar que representa uma minoria menor que essa aí. Ele tá super representado no Congresso. Já tem uma minoria que já tem representante no parlamento. Né? Caralho. Bom, o Energia Liberal mandou. Salve, salve família. Kim, já que você falou sobre o sequestro do regulador, qual a sua opinião sobre a ANEEL, onde os direitos foram todos de concessionárias de energia e os diretores foram todos de concessionárias de energia e taxaram a energia solar, quebrando centenas de empresas de energia solar no Brasil? O que você está fazendo contra esse oligopólio? Eu não atuo no setor de energia. Eu não sou membro, nunca fui membro da Comissão de Minas e Energia. Porém, né, eu entrei bastante nesse debate sobre energia solar e o que houve não é taxação de energia solar, né? O que há hoje, na verdade, é o contrário. É um subsídio cruzado, né? O governo dá dinheiro, né, para incentivar a energia solar ou deixa de arrecadar para incentivar a energia solar. E o que a ANEEL propôs era uma revisão que já estava prevista há 10 anos, de que tem o seguinte, né? Como é que funciona, a grosso modo, o nosso sistema de energia? Você tem a geração, e aí da geração você tem a transmissão. O que é transmissão? Quando a gente vai na rodovia e vê ali o linhão, o linhão é transmissão. E tem a distribuição, quando o linhão chega na cidade e a cidade, os postes, os fios que vão levando às casas. Muito bem. Para incentivar a energia solar, o governo, acho que durante 10 anos, com uma previsão de revisar isso em 10 anos, isentou de pagar a transmissão e a distribuição os produtores de energia solar. Só que já havia previsão de rever este benefício em 10 anos. E foi isso que a ANEEL fez. Reviu, porque ainda pagando o fio, que a gente chama, fio A e fio B, ainda pagando transmissão e distribuição, estava valendo a pena você ter energia solar. E aí a ANEEL decidiu cobrar. O parlamento foi muito pressionado pelos produtores de energia solar a manter o benefício. E aí o parlamento foi lá e estendeu o benefício, acho que por 20 anos. Um benefício que era de 10 passou para 20. Então, eu não sou da área, então eu não tenho atuação em relação à ANEEL.
Mas, especialmente nesse debate de energia solar, eu participei, eu me inteirei, eu estudei o projeto e não era taxação de sol, como a galera quis falar. É basicamente o pagamento de transmissão e de distribuição que todo usuário, principalmente o mais pobre, que não tem uma placa solar, paga. Então, hoje, não acho nada mais justo do que quem tem a placa pagar também, né? Porque, querendo ou não, pode ser que o cara que não tem a placa, ele não é um rico, um milionário, né? Mas ele não é miserável. Uma questão também sobre sequestro, até peguei para pesquisar aqui. A gente tem alguns empresários que sequestraram o Estado brasileiro, né? Um dos principais, por exemplo, é o Rubens Ometo. Ele é com certeza um dos famosos empresários de Cuba, né? Eu peguei 2 matérias aqui. Teria sequestrado, Guto. Tô te ajudando. Sequestrou. Por exemplo, olha essa matéria aqui da Veja. Bilionário campeão do financiamento político faz doação generosa ao PT. Rubens Ometo, que já havia doado 1 milhão ao partido em 2022, iniciou 2023 colocando 600 mil reais nos cofres petistas. Depois outra matéria. CEO da Cosan tem sinal verde para integrar Conselho da Vale. Sabe, o cara, ele doou 1 milhão em 2022, já doou 600 mil reais depois da eleição pro PT e, curiosamente, ele recebeu um sinal verde para integrar o Conselho da Vale. Vale lembrar que o Rubens Ometo, ele foi uma das primeiras pessoas a ter uma reunião com o Lula, o primeiro empresário a ter uma reunião com o Lula. Será que é porque ele é um grande empresário ou será que é porque ele doou primeiro 1 milhão, depois 600 mil ao PT? Então, o PT, que já foi craque em cooptar a iniciativa privada para fazer corrupção, principalmente no petrolão, tá dando sinais que tá querendo caminhar para essa linha. E aqui em São Paulo, por exemplo, o Rubens Ometo já sequestrou algumas estatais aqui de São Paulo, algumas agências reguladoras também, ou seja, a gente tá tendo o PT, o quem falou sobre impeachment, dando sinais que vai governar aos moldes do PT. E eu acho que é a função do liberalismo e a função da direita denunciar não só os políticos de esquerda corruptos, mas também gente da iniciativa privada que é corruptor. Estou dizendo que o Rubens Ometo é um corruptor? Não, mas é a função da direita ficar de olho nessa galera que não é iniciativa privada, tipo, não é aquele empreendedor que eu falei, aquele empreendedor negro, aquele cara ali que tá lá numa barraquinha de churrasco, um caminhãozinho de churrasco, etc. É um cara que ele só é milionário graças ao Estado brasileiro. Ao Estado brasileiro. Então não tem meritocracia nenhuma. Ele foi lá, comprou o Estado foi lá e favoreceu ele, colocou ele no Conselho da Vale, colocou ele em alguma coisa e ele ficou mais rico. Então é função da direita também fiscalizar esse time. Então, direita brasileira, Rubens Ometo. Olho nesse homem, para não tomar processo. Isso, importante. O Jonas Cis mandou: falem de outros movimentos liberais como Livres, o JL, Ideias Radicais, etc. Acredito que cada um aí tem um perfil em termos de viabilidade, estratégia, etc. E sinto falta de ações conjuntas de vocês. Vocês conhecem esses outros movimentos? Cara, eu conheço, mas assim, eu não vejo eles tendo uma ação política institucional como a gente, né? Eles não têm... Por exemplo, eu tive na legislatura passada um deputado que era, entre aspas, filiado ao Livres, que é o Mitrô. Mas não é como o MBL, que o cara tem a pauta do movimento, que o cara representa aquele movimento, que é um grupo político que discute os projetos de país, de eleição, de chapa, de disputar a eleição junto. Então, acho muito diferente, né? O que o MBL faz. Você tá dizendo que vocês são mais organizados? Eu acho que o MBL tá mais voltado, tem mais organização na política institucional, em disputar a eleição. Coisas que, bom, a maior parte desses movimentos nem pretendem fazer isso, né? Não é o objetivo deles. E a outra parte é mais para dar um selo de que olha, esse cara aqui concorda com as ideias desse movimento, do que fazer parte do movimento, entendeu? Mas, tipo, tem um ISO 9000 livres, mas não é um cara mesmo que, tem um grupo político que disputa eleição junto, com as mesmas ideias, que tem um escritório junto, que debate as coisas junto, que faz congressos junto. Eu não vejo uma atuação igual, ou semelhante, ou sinérgica, por assim dizer, com os outros movimentos. Bom, o Kim Kataguiri tá sendo bem polido, o Mago Liberal tava me olhando ali, ele sabe que tem uma opinião bem radical sobre isso. Qual que é a idade do Mago Liberal? Qual que é a sua idade, Benjamin Pontes? 20? Caralho, vocês são tudo muito novo. O cara com 20 anos já é mago? É um mago Não noob, é muito né? cringe esse apelido? Ele não tem que mudar urgentemente? É o que eu sempre falo. Eu tava em Porto Alegre recentemente, eu tava meio bravo e tal, e aí um pessoal de Porto Alegre falou que aparentemente vai ter um Fórum da Liberdade daqui a pouco. Aí eu fui ver as pessoas que estavam no Fórum da Liberdade, aí eu falei, não tem o Kim Kataguiri no Fórum da Liberdade? Tipo,
o liberalismo brasileiro vai se reunir pra fazer uma discussão e não tem Kim Kataguiri nele. É tipo, alguma coisa tá errado. E não é que tá errado. Na realidade, É o tá certo. liberalismo que vai se juntar ou é o libertarianismo que vai se juntar? Não, liberalismo. O fórum vai ter libertário, ANCAP, sei lá, liberal, conservador, vai ter tudo. E não vai ter ninguém do MBL, ou seja... e eu entendi, faz sentido. Por quê? Quando o PT se reúne, não se convoca o MBL. Quando o bolsonarismo faz a CEPAC, você não convoca o MBL. Quando o movimento liberal brasileiro se reúne, você não convoca o MBL. Por quê? Porque o MBL não faz parte do movimento liberal. Quando eu falei aquela frase do Karl Marx até, o MBL é um novo espectro. E nesse espectro não existe movimento liberal brasileiro. Aquele movimento liberal que fica fazendo L, que tipo, pega o arcabouço fiscal, tipo, o Haddad é uma pessoa de direita no governo Lula. Sabe, esse movimento liberal que tenta ficar disputando chapa na Uni. Sabe, daí chega lá, ele é xingado totalmente pela petralhada. O MBL é um novo espectro político. E o MBL não faz parte do movimento liberal e todos os grupos políticos que o MBL não faz parte, faz sentido pro MBL atacar. O MBL não é petista, então a gente tem que criticar o PT e fazer, obviamente, uma proposição, etc. O MBL não é bolsonarista, a gente tem que criticar o bolsonarismo. E o MBL não faz parte do movimento liberal. Logo, nós temos que criticar o movimento liberal. Esse movimento liberal fica passando pano pra Rubens Ometo, pra empresário que não sei o quê. Esse movimento liberal fica passando pano até pro PT, que eles querem ser aceitos pelo petismo. O MBL não só não faz parte, como tem a função também de atacar. Não é a política que a gente quer fazer. Então, tipo, esses grupos políticos... Os caras vão fazer um Fórum da Liberdade e não vai ter Kim Kataguiri. Tipo, eles vão chamar quem pra falar de liberalismo no Brasil? Se não Kim Kataguiri. Eles vão falar quem? Então, o MBL tem que atacar esses grupos políticos que a gente não faz parte. Se um dia o Kim Kataguiri... Se um grupo político... Se um dia o Kim Kataguiri for no movimento disso, eu vou colar 5. Esse cara tem a minha autoestima muito alta. Eu sou seu eleitor. Eu confio nos políticos que eu voto. Caralho, mano. Eu queria ter a minha autoestima igual a sua sobre mim, mano. Caralho, puta que pariu. Gostei. Então, então saiba que eu tô vendo todos os eventos de movimento liberal. Se você aparecer nele, ó. Eu vou escondido. Entendi.